A questão 1 está dizendo o seguinte, se limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 4, limite de g de x quando x tende a 2 é igual a menos 2 e limite de h de x quando x tende a 2 é igual a 0, calcular no item A o limite quando x tende a 2 de f de x mais 5g de x. É isso que está pedindo para calcular. Conforme eu disse para você, a ideia é trabalhar as propriedades dos limites para você fixar bem as propriedades. Olha só, inicialmente a gente enxerga aqui uma soma. E o que as propriedades dos limites diz para a gente? Limite da soma é a soma dos limites. Então você escreve aqui, ó, isso é igual a limite de f de x quando x tende a 2 mais o limite de 5g de x, quando x tende a 2. Estou usando a propriedade da soma. Limite da soma é a soma dos limites. Bom, que mais? O que dá para a gente fazer aqui? O que a gente enxerga? Limite de 5 vezes uma função. A limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Em outras palavras, esse 5 aqui pode vir para fora do limite. Então, isso vai ficar assim, ó. Isso é limite de f de x quando x tende a 2 mais 5 vezes o limite de g de x quando x tende a 2. Pronto, agora a gente substitui os valores, né? Ó, limite de f de x quando x tende a 2, tá aqui, ó, é 4. Mais 5 vezes limite de g de x quando x tende a 2. Limite de g de x quando x tende a 2 é menos 2. Quanto é que vai dar isso? 4. 5 vezes menos 2 dá menos 10. E 4 menos 10, menos 6. Pronto, já é o primeiro limite. Seguinte, item B. Limite de g de x ao cubo quando x tende a 2. Então o que eu estou enxergando aqui? Olha, uma potência. O limite da potência é a potência dos limites. Ou seja, limite quando x tende a 2 de g de x ao cubo, isso é a mesma coisa que limite de g de x quando x tende a 2, isso tudo ao cubo. Isso tudo ao cubo. Muito bem. Quanto vale o limite de g de x quando x tende a 2? Aqui, o limite de g de x quando x tende a 2 dá menos 2. Então, isso é menos 2 ainda ao cubo, e menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Acabou. Essa aí é a resposta do item B. Item C. Limite quando x tende a 2 de raiz quadrada de f de x, né? Então, o limite da raiz é a raiz do limite. Só que aqui a gente tem que ter um pequeno cuidado, que é o seguinte. Se a raiz tiver índice par, que é o caso aqui, o limite de f de x quando x tende a 2 tem que ser um número maior ou igual a 0. Isso está acontecendo? Tá, olha aqui, ó, é 4 é maior ou igual a 0. Então funciona a propriedade. Por exemplo, se aqui fosse menos 4, a propriedade não iria, né, funcionar. E o limite, consequentemente, não iria existir. Mas aqui está tudo tranquilo. Então, o limite da raiz é a raiz do limite. O que é isso? É raiz quadrada de quem? De limite de f de x quando x tende a 2. Olha aí, ó. O que vai dar isso? Raiz quadrada. Limite de f de x quando x tende a 2, aqui, ó, é 4. Raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Pronto, esse aí já é o item C. Item D. Inicialmente a gente enxerga aqui limite de um quociente. E o que diz a propriedade? Que limite de um quociente é o quociente dos limites. Agora, desde que o limite de g de x quando x tende a 2 seja um número diferente de 0. Isso acontece? Acontece. Então funciona. Porque limite de g de x quando x tende a 2 é menos 2. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Devagarzinho para a gente entender. Isso vai ser igual... Aqui é limite. Quando x tende a 2 de 3f de x sobre o limite. Quando x tende a 2 de g de x. Que mais? O que eu obtive aqui no numerador dessa fração? Eu obtive o limite de uma constante vezes uma função. Limite de uma constante vezes a constante vem para fora do limite. É a constante vezes o limite.
Isso então vai ser 3 vezes o limite de f de x quando x tende a 2 sobre limite de g de x quando x tende a 2. Um pouco mais. Agora a gente substitui os valores, né? 3 vezes. Qual é o limite de f de x quando x tende a 2? Aqui, ó, limite de f de x quando x tende a 2 é 4. Então, 3 vezes 4 sobre o limite de g de x quando x tende a 2. Limite de g de x quando x tende a 2, menos 2. Quanto é que dá isso? 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por menos 2, menos 6. Pronto, já é o item D. Item E. Limite quando x tende a 2 de g de x sobre h de x. Observe você que aqui a gente tem um limite de um quociente. E o limite do quociente é o quociente do limite desde que o limite da função que está no denominador, quando x tende a 2, nesse caso, for diferente de zero. E isso não está acontecendo aqui. Olha só, o limite de h de x quando x tende a 2 é zero. Portanto, aqui eu não posso aplicar a propriedade do quociente. O limite do quociente não é o quociente do limite. E nesse caso aqui, o limite não existe. Não existe. Igual a não existe. Estou abusando aí da notação, né? Igual a não existe, não fica muito bom. Item F. Limite quando x tende a 2 de g de x vezes h de x sobre f de x. Inicialmente, o que a gente observa? Um quociente. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Agora, desde que o limite da função que esteja no denominador seja diferente de zero quando x tende a 2. Isso acontece? Acontece aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 4. Ah, então eu posso usar a propriedade dos limites, a propriedade do quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então aqui você vai escrever limite quando x tende a 2 de g de x vezes h de x sobre o limite de f de x quando x tende a 2. Pronto, o limite do quociente é o quociente dos limites. Que mais? Devagarzinho para a gente entender. O que a gente obteve aqui no numerador? O limite de um produto. Opa, o limite de um produto é o produto dos limites. Então isso é igual, mais um traço aqui, ó. Limite quando x tende a 2 de g de x vezes limite quando x tende a 2 de h de x, ainda dividido por limite de f de x quando x tende a 2. Agora a gente pode substituir os valores, né? Isso é igual a quem? Ó, limite de g de x quando x tende a 2. Cadê? Limite de g de x quando x tende a 2, menos 2. Vezes limite de h de x quando x tende a 2. Limite de h de x quando x tende a 2, 0. Sobre limite de f de x quando x tende a 2. Ali, ó, 4. Quanto é que vai dar isso? 0, né? Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 dividido por 4 dá 0. Pronto, é o valor do limite aí do item F.